A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a mim e a sua vida. Sou o presbítero Gabriel e estamos no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é "E o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor". Lição de número 7, cujo tema é "Eu sou a ressurreição e a vida". O texto áureo vai dizer: "E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá". Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 11, versículo 25. A verdade prática vai dizer que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso com ele. A introdução vai dizer: o encontro de Jesus com Marta ao chegar em Betânia revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Através dessa lição maravilhosa, vamos entender que Jesus ele é poderoso o suficiente para trazer aquele que estava morto à vida. Jesus ele fez com muitas pessoas, fez comigo, uma vez estando morto em minhas ofensas, em meus pecados, uma vez com sonhos mortos. Jesus ele vem e ressuscita novamente os nossos sonhos. Jesus ele não ressuscita somente no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual. Se algum sonho seu, se alguns projetos seus estão mortos, deposita no nome de Jesus, deposita confiança em Deus, que Ele é o Deus que ressuscita. Como Ele mesmo diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O primeiro tópico vai dizer o propósito de Jesus. O primeiro subtópico: recebimento da notícia sobre Lázaro. De acordo com o Evangelho, Jesus ressuscitou 3 pessoas durante o seu ministério terreno. Em Lucas capítulo 8, versículo 41 ao 56, Jesus ele ressuscita a filha de Lázaro, um líder da sinagoga. Já em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que estava sendo levado para o sepultamento. Quando a gente lê João capítulo de número 11, que é o tema qual a gente está abordando, como estamos estudando aqui hoje, Jesus ele ressuscita Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, que havia morrido e estava sepultado há 4 dias. Jesus, quando soube da notícia que Lázaro tinha morrido, ele estava alguns dias longe de Betânia, ao leste do Jordão. É necessário entendermos que Jesus demorou para chegar, não porque ele estava longe, até porque ele teria poder de se transportar. Ele fez isso algumas vezes, mas nós que somos cristãos devemos entender, compreender a forma, o padrão, o modelo que Jesus ele trabalha. Segundo a crença judaica, existe uma compreensão de que após 3 dias mortos, com a ocorrência da decomposição do corpo, tornaria impossível a ressurreição. Mas quando a gente lê Jó, capítulo 42, versículo 2, a Bíblia vai nos falar: bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Deus, ele trabalha desta forma. Muitas vezes, ele permite com que as coisas cheguem a uma causa impossível para ele resolver e mostrar que ele é Deus. Aconteceu isso quando ele abriu o grande mar vermelho para todos os judeus passarem por ali e assim dar o grande livramento depois de 400 anos cativos no Egito. Deus, ele fez o milagre para mostrar que ele é Deus. Quando a gente lê, por exemplo, também Lucas capítulo 1, versículo 37, vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Todo cristão, todo aquele que acredita em Jesus, deve ter o entendimento de que para Deus nada, absolutamente nada. Quando o texto fala nada, é literalmente nada é impossível para o nosso Deus. Deus permite com que coisas ruins aconteçam para que ele venha vir e intervir na história e fazer um milagre para mostrar para todos aqueles que estão à sua volta que ele é o Deus que faz milagre. Por isso, sempre quando ele quis iniciar um novo projeto, mudando o curso da história, iniciou-se tendo como base um milagre. Quando ele queria um juiz sobre Israel, Deus ele levantou uma mulher chamada Ana, e de Ana, sendo uma mulher estéril, ele fez nascer um menino chamado Samuel. Quando Deus ele quis um povo
povo exclusivamente seu sobre a face da terra. Através da vida de Sara, que já era avançada de idade, Deus ele faz nascer Isaque, e através da vida de Isaque veio também a nação de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Quando Deus precisou reavivar Israel do ventre estéril de Ana, ele fez nascer Samuel. Então a gente vai ver ao decorrer da história bíblica de Gênesis e Apocalipse que Deus ele trabalha desta forma. Muitas vezes você, professor, tem essa responsabilidade de ensinar aos seus alunos que muitas vezes a situação ela se torna impossível, não para diminuir a nossa fé, muito pelo contrário, mas para aumentar, porque uma vez Deus ele fazendo o milagre, a partir dali passamos a ter experiência com Deus e assim consequentemente passa a aumentar a nossa fé. É muito interessante que a Bíblia chega a dizer que a tribulação produz paciência, a paciência é a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o nosso próprio Deus é a nossa esperança. Quando a gente lê Êxodo capítulo de número 1, a gente vai ver que o povo de Israel estava cativo no Egito, né? Nasce um novo faraó, um faraó que não conhecera José, começou a oprimir o povo de Deus. Ele mesmo, usemos de sabedoria para com este povo, vamos aproveitar e colocar uma carga pesada e destruí-lo, para que uma vez que o exército inimigo venha contra nós, eles não se aliem contra o exército inimigo e não nos destrua. Mas a Bíblia vai nos falar que quanto mais faraó oprimia o povo de Deus, mais o povo crescia e se multiplicava. E através dessa lição do desdobramento do programa, a gente vai aprender de uma forma clara, através da ressurreição de Lázaro, que Deus, ele é o Deus que faz milagres. Vamos para o segundo subtópico. O segundo subtópico vai dizer o desapontamento de Maria e Marta. Aqui a lição destaca algo muito interessante. O fato que Jesus ele não chegou no tempo de Marta e Maria. Jesus chegou no seu próprio tempo. A lição enfatiza a vontade soberana de Deus, que muitas vezes não é na linhagem de nossos pensamentos e de nossas próprias vontades. É bem interessante, todos nós que somos cristãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, entendermos dessa forma, que nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito. Nem sempre as coisas vão acontecer no nosso tempo. Nessa passagem da ressurreição de Lázaro, aprendemos vários ensinamentos extremamente importante para a nossa vida. A primeira coisa que precisamos saber é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes Deus prova a nossa fé e na medida que Ele nos prova, nesse momento devemos estar firmes na palavra de Deus, porque na palavra de Deus encontramos o estímulo para exercer a nossa fé. Quando a gente lê, por exemplo, Hebreus capítulo de número 11, vai falar ali a respeito dos heróis da fé, e no início do capítulo vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Ou seja, não vemos, mas acreditamos que ainda que esteja morto, viverá. Não vemos, mas acreditamos que aquela nossa família, que hoje pode não estar na igreja, que hoje pode não estar na casa do Senhor, estamos orando e pela fé acreditamos que eles vão ser salvos pelo poder da palavra de Deus. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela funciona desta forma. Não vemos, mas acreditamos que vai acontecer, porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Romanos capítulo de número 5, a qual já foi citado aqui, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, vai dizer: me glorio na tribulação, porque a tribulação produz paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão. Nós devemos entender desta forma: se não está acontecendo ainda no nosso tempo, devemos acalmar o nosso coração, porque, como eu disse, Deus ele é fiel para prometer, mas também é fiel para cumprir. Outra lição muito importante: Jesus não havia chegado ainda em Betânia, porém isso não significa que ele não estava no controle. É muito lindo quando a gente lê Daniel capítulo 2, versículo de número 21, aonde Daniel, reconhecendo agora o poder do nosso Deus, ele reconhece que Deus ele é grande, que Deus ele está no controle de todas as coisas, de modo que o próprio Daniel vai dizer: Deus ele muda o
tempo, Deus ele muda as estações, ele remove reis, restabelece reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Aqui a lição é muito rica com relação aos ensinamentos, e uma das coisas também que você, professor, tem a responsabilidade de ensinar aos seus alunos é que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à provação, mesmo em meio a toda a situação que está acontecendo na nossa vida, Deus, ele é o Deus que não perde controle. Quando lemos Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai dizer, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas, que existe no céu e na terra, visível e invisível, seja principado, seja potestade, tudo, exatamente e absolutamente tudo, foi feito por ele e para ele. Quando lemos Isaías 43:13, vai dizer, ainda antes que houvesse dia eu sou, das minhas mãos não há quem possa escapar, e operando Deus, e operando o nosso Deus Todo-Poderoso, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Então, através aqui do desapontamento de Marta e Maria, que achava que iria acontecer as coisas do jeito dela, não, devemos entender que acontece no tempo de Jesus, e ainda que esteja morto, viverá. Vamos para o terceiro subtópico. Uma das coisas que a gente aprende através dessa história é que Marta e Maria estavam interpretando os fatos com uma visão terrena, uma visão natural. Uma das coisas que a gente aprende nesta passagem é que Marta e Maria estavam interpretando os fatos com uma visão terrena, uma visão natural. Pensando com a mente de Marta e Maria, para o milagre ter acontecido, Jesus deveria estar em Betânia, antes da morte. Em uma visão terrena, Marta e Maria acreditavam naquele jargão, enquanto a vida, há esperança. Na mente de Marta e Maria, se existisse alguma possibilidade, alguma probabilidade de milagres acontecer, ele já tinha acabado há 4 dias antes, quando Lázaro havia morrido. Até porque João capítulo 11, versículo 39 diz que ele já cheirava mal. Porém, servimos a um Deus especialista em transformar situações complexas e difíceis. E impossível em milagres, bênçãos e provisão. Não foi à toa que ele cresceu em um ambiente improvável que foi Nazaré. Quando Felipe disse que o Messias era de Nazaré, Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O próprio Jesus, ele disse, verdade vos digo, a partir de agora, vereis os céus abertos e os anjos do Senhor subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Quando Deus, ele chama Gideão, meus irmãos, quando a gente vai começar a analisar a vida de Gideão, a Bíblia vai nos falar que Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas para não passar fome. Deus, ele chamou a Gideão. Gideão, ele diz, eu sou o menor da minha casa e a minha casa é a menor da tribo de Manassés. Deus, ele não queria saber com a situação, qual era a situação que Gideão estava no momento. Ele queria saber que ele estava atrás de uma pessoa que se considerava pequena, para entender que a graça de Deus, o poder de Deus, o livramento de Deus, o trabalhar de Deus não vem através de uma pessoa, mas Deus, ele usa a pessoa para manifestar a sua glória. Sou o menor da minha casa, diz Gideão, mas as coisas aconteceram porque o que estava na sua frente não era o próprio Gideão, mas sim o Deus que faz milagres. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 vai dizer, lembre do que vocês eram quando foram chamados, poucos de vocês eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Fazendo um panorama desse subtópico, entendemos o seguinte, que Deus, ele é o Deus que faz milagre. Ele permite, mais uma vez eu digo, ele permite que muitas coisas aconteçam para que o nome dele venha a ser glorificado. Mas qual que é a base bíblica que você pode usar na sua sala de aula para mostrar para as pessoas que Deus, ele permite que certas coisas aconteçam para mostrar que ele é Deus? Um certo dia, Jesus estava caminhando, os seus discípulos avistaram um cego de nascença e a Bíblia vai nos dizer que estes perguntou para Jesus dizendo, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? O próprio Jesus, ele diz, nem ele nem seus pais, mas aconteceu isso foi para que o meu nome venha a ser glorificado, para que o nome do Pai venha a ser glorificado. Então a Bíblia vai nos falar que ele fez
o cego é enxergar. Então muitas coisas acontecem na nossa vida não para nos envergonhar, não para fazer com que a nossa fé desfaleça, não para que venhamos desanimar na fé, mas sim para fazer com que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Era prostituta, hoje serve a Jesus. Era traficante, hoje prega a palavra de Deus. A casa da irmã era destruída, hoje ela pode dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. É dessa forma que Deus ele trabalha. Vamos para o próximo tópico? O segundo tópico vai dizer o encontro de Marta com Jesus. O primeiro subtópico, o encontro. A lição começa enfatizando o versículo de número 20, que destaca o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que Marta ficou sabendo que Jesus estava na cidade, foi ao encontro dele. E como já foi dito na lição, diante dela, Marta expressou a sua convicção de que se Jesus estivesse presente antes da morte do seu irmão Lázaro, ele não teria falecido. No versículo de número 23, Jesus ele deixa bem taxativo que Lázaro iria ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus ele tinha o poder de fazer, ela não acreditava naquele momento que Jesus iria fazer um milagre. Este é o verdadeiro problema de muitos de nós. Muitas vezes até acreditamos em Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 8, por exemplo, que vai dizer que Deus ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é e que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Até acreditamos em Mateus capítulo 11:5, que vai dizer que aonde Jesus está, milagres acontecem, os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Até acreditamos que Jesus ele pode fazer, mas muitas vezes não acreditamos que Jesus ele vai fazer. Mas quando lemos a Bíblia Sagrada, entendemos que tudo que pedimos em oração crendo receberei. Jesus ele é poderoso. Jesus ele intercede. Nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, diz Isaías, um Deus além de ti, que batalha em favor dos que nele esperam. Então, uma vez esperando no Senhor, uma vez intercedendo em favor de nossas causas, podemos ficar tranquilos, porque Deus ele não só pode, mas como faz. Quando lemos Jeremias 33:3, Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É muito interessante porque a oração é um diálogo da alma com Deus. O clamor é um grito da alma. Você, quando dobrar o joelho no chão, clama ao Senhor, grita com a alma, que Deus ele responde. Vemos a eficácia do clamor no livro de Abacuque. Abacuque clama, questiona, Deus vem com a resposta e diz: o justo viverá pela fé. Então a Bíblia vai nos falar que uma vez Abacuque questionando a Deus, ele passou a orar intercedendo e agradecendo ao Senhor, de modo que ele mesmo vai dizer, né? E ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e o campo não produza mais mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu creio que Deus não somente pode, mas vai fazer na minha e na sua vida. É esse que é a responsabilidade do crente. Muitas pessoas acreditam que Deus ele tem o poder para fazer, mas não acredita que Deus ele vai fazer. E esse é o problema de muitos crentes hoje em dia. Mas em nome de Jesus, depois dessa aula, vamos sair daqui entendendo de uma vez por todas, que Deus ele não somente fala que vai fazer, mas que ele faz, porque ele é um Deus que ama os seus filhos. Vamos para o próximo subtópico. O segundo subtópico vai dizer: quando Lázaro ressuscitará. Quando lemos o diálogo de Jesus com Marta, a gente vai aprender algumas características com relação à crença de Marta neste diálogo. Quando começamos a estudar o tempo de Jesus, havia vários grupos religiosos, cada um com seu propósitos, crenças e doutrina. Fariseus, saduceus, essênios, zelote. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, nos anjos e no Espírito Santo, e também era extremamente zeloso com relação a de Deus. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, nos anjos ou no Espírito Santo. Eles acreditavam apenas nas escrituras escritas, rejeitando a tradição.
Os essênios acreditavam na importância da pureza, no ritual e na preparação para o fim dos tempos. Eles também acreditavam na imortalidade da alma. O Zelote era um grupo nacionalista que acreditava na importância da resistência armada contra a cúpula romana. A doutrina deles baseava em acreditar que a libertação de Israel viria através de luta armada na expulsão dos romanos. Estudando um pouco sobre essa vertente de crença da época do ministério terreno de Jesus, que Marta acreditava na mesma linhagem de que os escribas e fariseus, que acreditava na ressurreição, porque ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Tem muitas pessoas que têm uma interpretação equivocada com relação aos escribas e fariseus, ao achar que eram pessoas ruins. É bem interessante a gente entender que a generalização não é interessante. Hoje entendemos que tem vários pastores, uns são bons, outros são ruins. Porém, não devemos generalizar, todos os pastores são ruins. Não, tem muitos pastores que estão responsáveis por cuidar do povo de Deus e faz isso com excelência, com amor e com gratidão pela transformação que Deus ele fez em suas vidas. Da mesma forma, os escribas e fariseus. Naquela época, o próprio Jesus ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que são como sepulcros caiados. É interessante entendermos que naquela época a religiosidade, pessoas que faziam parte e eram responsáveis por cuidar do culto, eles estavam impuros, eles estavam fazendo coisas que não provêm do Senhor, mas não eram todos. Quando começamos a estudar sobre os escribas e fariseus, entendemos que eles eram pessoas extremamente zelosas com relação à lei. Eles eram pessoas que tinham essa vontade de cumprir à risca tudo. Porém, devemos entender que eram muitos escribas e fariseus que estavam corrompidos. A verdade é que muitas vezes a situação sai tanto do nosso controle que fica difícil acreditar na providência de Deus. Porém, não podemos desesperar, porque Deus ele tem o melhor para nós. Quando lemos Romanos capítulo 12, versículo 2, o próprio apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, vai dizer que Deus ele tem uma vontade para a nossa vida. E essa vontade ela é boa, perfeita e agradável. Olha que lindo, Deus sendo o amor personificado, ele deixa bem claro que ele tem uma vontade para nós, e essa vontade ela é boa, perfeita e agradável. Provérbios capítulo 10, versículo 22, o próprio rei Salomão, um homem que teve a sabedoria dada por Deus, vai dizer que as bênçãos do Senhor enriquecem o homem e não acrescenta dores. Então Deus ele não tem coisas ruins de maneira nenhuma para a nossa vida, mas sim coisas boas, coisas agradáveis. Quando lemos também Jeremias 29:11, vai dizer: bem sei que pensamentos tenho de vós, o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que tu esperas. Isaías capítulo de número 1 vai dizer: se quiserdes e me ouvirdes, comerás do melhor dessa terra. Por isso devemos ter fé o suficiente para acreditar que Deus ele está no controle. Os escritores aos Hebreus vai dizer que Abraão, Isaque e Jacó, Moisés, esses homens e muitos outros, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, colocando os exércitos inimigos para fugir. Nós temos que ter isso em mente, que uma vez tendo fé o suficiente para acreditar que Deus ele está no controle, que Deus ele vai fazer, devemos ficar despreocupados, porque quem batalha por nós é aquele que nada mais nada menos fez os céus e a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Diz a palavra do Senhor que ele mede os céus com palmos. Olha como é grande o Deus a qual eu e você serve. Por isso devemos ficar tranquilo e confiar em Deus, porque ele tudo fará. Vamos para o próximo subtópico. O terceiro subtópico vai dizer promessa de vida. Aqui nesse subtópico destaca dois ensinamentos que podemos extrair com a resposta de Jesus a Marta. Primeiro, sua soberania sobre a morte e a vida. Quando a gente lê Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39,
9 vai dizer: vede agora que eu sou e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver. Eu firo e sou eu quem saro. Não há quem possa livrar algum a minha mão. Então é muito interessante que Deuteronômio ele fala um pouco a respeito do nosso Deus, de que ele é o Deus que dá vida e tira a vida. Deus é o Deus que fere, mas também sara. Quando lemos 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 6, vai dizer que o Senhor é quem tira a vida e dá vida, faz descer ao Sheol e também a subir. Sheol ou inferno. Olha como que Deus ele é poderoso. É bem interessante que o salmista chega a dizer: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado para assentar entre os príncipes do teu povo. Então Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é extremamente grande. Jó capítulo 12 versículo 10 vai dizer que na sua mão está a alma de todo vivente e o espírito de toda a carne humana. Então a gente aprende através dessa lição, né, e através desse subtópico, que a mão de Deus, que na mão de Deus está a vida e a morte. Deus ele está no controle de todas as coisas. Quando Jesus ele diz: ainda que esteja morto viverá, aprendemos através desse subtópico que Deus ele está no controle de tudo aquilo que tem vida e de tudo aquilo também que não tem vida. Quando lemos Romanos 4:17, vai dizer: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aqueles a quem creu, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que se já fosse. Olha como Deus ele é lindo. Deus ele é o Deus que vivifica. Então quando Jesus ele tem o diálogo com Marta, Jesus ele estava passando essa interpretação com relação à pessoa dele, que ainda que Lázaro esteja morto, ele teria o poder de o ressuscitar. Quando a gente lê Atos 17:25, vai dizer que Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá e tira a vida, a respiração. Então Deus ele é o Deus Todo-Poderoso e ele tem todo o poder para fazer o que ele quiser. O segundo ensinamento que a gente pode extrair desse texto é o seguinte: com relação à promessa da vida. Jesus muitas vezes se apresenta como a água da vida. Jesus, ele é a vida personificada. E essa água da vida, a Bíblia revela que é o Espírito Santo de Deus. Quando a gente lê Isaías capítulo de número 44, Isaías vai dizer: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre a sua posteridade, bênção sobre a sua descendência. Quando Isaías fala a respeito do Espírito e também da vida, está falando a respeito da água, ele está querendo usar a figura da água como aquele que traz vida, como aquele que traz esperança. Quando Jesus ele tem um diálogo com a mulher samaritana, ele mesmo vai dizer: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque ele fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Jesus ele deixa bem claro que ele tem a vida eterna, que ele tem a esperança. Em João capítulo 7, versículo 38, Jesus coloca de pé e clama dizendo: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus, ele é aquele que tem a vida em si mesmo. Por isso que em Apocalipse capítulo de número 22 ele diz: e o Espírito e a esposa diga vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede vem, e quem quiser beba de graça da água da vida. Jesus, ele é a água da vida, que traz vida para nós, que nos vivifica de dentro para fora. Como que é uma árvore em Jesus que tem vida? Salmos de número 1 vai dizer que será como a árvore plantada junto ao ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Aquele que tem a água que vivifica o ser humano será como a árvore plantada junto ao ribeiro, prosperando, crescendo,
frutificando e dando frutos e alimentando todos aqueles que querem se alimentar da árvore. Deus, ele tem vida para nós e ele tem vida para todos aqueles que crê e reconhece que ele é grande. Vamos para o próximo subtópico. O terceiro tópico vai dizer que a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. O primeiro subtópico, a ressurreição do corpo. A ressurreição dos mortos é uma doutrina fundamentada no cristianismo e é baseada em várias passagens bíblicas. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 e diante, Paulo explica que a ressurreição dos mortos é uma realidade e que os corpos ressuscitados serão transformados em corpos espirituais. Lemos também 1 de Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, onde o próprio apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escrevendo um pouco a respeito da escatologia bíblica, ele vai dizer: e o mesmo Deus descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, haverá um dia em que muitas pessoas serão ressuscitadas. Quando lemos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, vai dizer: o que era corruptível se revestirá da incorruptibilidade e o que é mortal se revestirá da imortalidade. Quando lemos João capítulo 11, versículo 25, cujo tema estamos abordando hoje, Jesus ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não ressuscita somente no âmbito físico, mas também no espiritual. Se você tem algum sonho, se você tem algum projeto, eu tenho o sonho de passar em uma faculdade, eu tenho o sonho de ser um doutor, eu tenho o sonho de ser um engenheiro, um advogado. Se você tem sonhos, acredita em Jesus, que ele é o Deus que faz milagres. Nós acreditamos que Deus ele é um Deus que ressuscita não somente no âmbito físico, mas também no espiritual. Por isso, independente de qualquer coisa, de qualquer dificuldade que você encontra, acredita nos seus sonhos, porque Deus ele é grande, ele tem coisas grandes para mim e para a sua vida. Quando começamos a estudar a respeito da grandeza do nosso Deus, a gente vai ver que ele é extremamente grande, extremamente poderoso, e ele implanta as suas ideias no ser humano, ele implanta as suas ideias na nossa mente. Por isso, consequentemente, você que é servo de Deus, Deus ele sendo grande, ele tem coisas grandes para mim e para a sua vida. Por isso, acredite. A ressurreição de Jesus é um evento central do cristianismo e é visto como uma prova da divindade de Jesus e do poder de Deus sobre a morte. A Bíblia relata a ressurreição de Jesus em vários detalhes, como por exemplo, quando a gente lê Mateus capítulo 28, versículo do 1 ao 10, as mulheres encontram o túmulo de Jesus vazio e o anjo anuncia a ressurreição de Jesus. Em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 8, Paulo lista as aparições de Jesus após a ressurreição, incluindo a aparência a Pedro, aos 12 apóstolos e mais de 500 irmãos. A ressurreição dos mortos é uma promessa bíblica e é baseada na crença de que os que creem em Jesus serão ressuscitados com ele. Isto é afirmado em várias passagens bíblicas. Por exemplo, João capítulo de número 14, o próprio Jesus ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai-vos vós também. Jesus, ele deixa bem claro que aonde ele estiver, nós estaremos juntamente com ele pela eternidade. E ele deixa bem claro que ele iria vir buscar a sua igreja. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, vai dizer: Paulo diz que Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para sermos conforme o seu corpo de glória. Temos uma promessa para mim e para a sua vida. E essa promessa é um dia nunca mais pagar água, não pagar luz, declarar imposto de renda. Deus, ele é um Deus que tem coisas grandes e poderosas, e é a felicidade, aonde a tristeza não entra, aonde as coisas ruins
desta vida não entra, mas só vai entrar felicidade, alegria, proteção no Senhor, porque Ele é poderoso. O segundo tópico vai dizer da morte para a vida. Nesse subtópico, o escritor usa como base João capítulo de número 11, versículo de número 26, onde Jesus ele usa a expressão nunca morrerá. É interessante entendermos que essa expressão indica que, embora os salvos em Cristo experimente a morte física, nunca, jamais enfrentará a morte espiritual. É necessário todo crente entender que para o crente a morte não representa um fim sem esperança. Muito pelo contrário. Quando lemos 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a cada um a razão da vossa esperança. Ou seja, temos uma esperança. E 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 diz que temos uma viva esperança. Um certo filósofo diz que a nossa vida ela é um infinito texto e a morte é só uma vírgula. E depois da vírgula vem a vida eterna em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20 diz que aquele que dá testemunho dessas coisas diz assim: vem, ora vem Senhor Jesus. Jesus ele vai vir para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. É necessário entendermos que nós temos uma viva esperança da morte para a vida. Jesus ele ressuscita mortos. Embora a gente venha um dia chegar a morrer, todos nós um dia morreremos. Existe uma certeza da vida, que é a morte. Todos nós um dia morreremos, a não ser que seremos arrebatados. Eu acredito que estamos vivendo últimos momentos da igreja na terra. Mas se Jesus ele não voltar, vamos morrer um dia. A morte física, mas temos a certeza em Cristo Jesus que se estivermos centrados na palavra de Deus, enquadrados naquilo que a Bíblia diz a respeito da santificação, se estivermos de acordo com a palavra de Deus, experimentaremos a morte física, mas não a espiritual. Isso é algo glorioso, isso é algo muito lindo. Nós cristãos devemos entender que a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. O que é imortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Temos essa esperança em Cristo Jesus, e ela não é morta porque Jesus ele não está morto. Muitos acreditam num Jesus morto, pendurado na cruz, mas nós acreditamos que ele não está mais na cruz, mas que ele ressuscitou, e ali estão os 5 pilares da nossa fé: humanização, morte, ressurreição, ascensão e vinda. Cremos que Jesus ele veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e vai vir para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu estou esperando a vinda de Jesus. E você? Tenho certeza que sim, porque essa é a grande esperança da igreja. Vamos para o último subtópico. O terceiro subtópico vai dizer uma viva esperança. A lição vai dizer que quando Jesus ele declara Lázaro vem para fora, nosso Senhor revela aquilo que Deus Todo-Poderoso realiza na vida de todo aquele que crê na morte de Jesus e também na sua ressurreição. Ele é o autor da vida. Quando lemos João capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando a gente começa a meditar aqui nesse estudo, a gente vai entender que está falando muito a respeito da vida, que Jesus, ele traz a vida, e Jesus, ele dá a vida. Quando lemos 1 João capítulo 5, versículo 11 ao 12, vai dizer: este é o testemunho de Deus no dia da vida eterna, e esta é a vida que está no seu Filho. A quem tem o Filho tem a vida. Jesus ele deixa bem claro, através dessa passagem, impulsionado o apóstolo João para dizer que aquele que tem Jesus tem vida. Você tem Jesus? Você tem andado com Jesus? Você tem vivido uma vida de relacionamento com Jesus? Porque aquele que tem Jesus tem vida. Tem muitas pessoas que estão com um complexo de inferioridade, olha no espelho e não gosta do que vê. Olha para si mesmo e se sente feio, se sente incapaz. Muitas pessoas já não têm alegria de viver. Eu te apresento neste dia aquele que dá vida. Quem tem Jesus tem vida. Tenha vida em si mesmo, tenha intimidade com Deus, tenha intimidade com Jesus. Dobra o joelho no chão e busca Ele. Jesus, Ele é o Deus, como vai dizer aqui,
ainda que esteja morto, viverá. Profetiza ao Espírito e diz ao Espírito: vem dos quatro ventos, ó Espírito de Deus, e assopra sobre esses mortos para que viva. E a Bíblia vai nos falar que Ezequiel profetizou e gerou um grande exército, um exército capaz de batalhar. Profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre os seus filhos, porque tudo isso pode ser só ossos de mortos, mas Deus ele faz crescer um grande exército. Pode ser que você não acredite na sua casa, mas existe um Deus no céu que acredita na minha, na sua vida, na nossa casa, porque Ele é o Deus especialista em transformar coisas impossíveis em algo possível. Lendo a Bíblia, entendemos que Deus ele é a vida. João capítulo 5, versículo 26 vai dizer: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus, ele não tem vida. Jesus, ele é a vida personificada. Jesus, ele é a fonte de vida. Por isso que João capítulo 6, versículo 33 vai dizer: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus, ele dá vida ao mundo. Jesus, ele dá esperança ao mundo. Enquanto estou no mundo, diz Jesus, sou a luz do mundo. Então acredite em Deus, acredite em Jesus, porque Deus, ele é o Deus que transforma aquele que está abatido em uma pessoa esperançosa, porque a esperança tem nome. E a esperança é Jesus de Nazaré. Lição maravilhosa, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui aprendendo e ensinando com você a respeito da palavra de Deus. Muito obrigado e não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like para que mais pessoas venham entender que Deus ele é o Deus que ainda que esteja morto viverá. Que Deus abençoe a sua vida e que a graça de Jesus esteja com todos nós.